vocês? Vocês estão preparados para nossa aula de hoje? Eu não ouvi direito. Vamos começar? Enganei vocês, né? Pensou que ia ser o Bob Esponja dando aula. Pois é, vai ser eu, né? Novamente. Agora vocês acharam que ia escapar, né? Agora a gente vai se ver aí, ó, pela telinha, né? Então vamos começar a nossa aula de hoje? Então, antes da gente começar, só esclarecer algumas coisas. Quarta-feira passada a gente não teve a aula, né? Por causa do governo, né? Decretou, né? Para não ter as aulas, blá, 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 blá. Porém, quarta passada ia ser a nossa prova. Então, o que a gente combinou antes da prova? A gente combinou que seria uma revisão e depois a prova, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade na aula. Então, hoje eu vou fazer uma revisão, tá? Porque não tem como eu já passar um conteúdo novo se vocês tiverem já esquecido o antigo, né? Então, como a gente ficou parado aí um tempinho já, então primeiro a gente vai fazer uma revisão, tá? E depois a gente já começa com o conteúdo novo, beleza? Então vamos começar? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem fazer a pergunta lá no portal, né? Que eu vou estar lá respondendo aí para vocês também, ok? Mas eu creio que nessa primeira parte que a gente vai estar fazendo uma revisão, né? A gente vai relembrar os conteúdos, eu acho que não vai ficar tanta dificuldade. Vamos começar então? Então, a nossa matéria, né, é geometria analítica e a gente também viu a estatística. Só que eu priorizei aqui na geometria analítica, porque a estatística a gente já viu, né, no ano passado, finalzinho do ano passado a gente viu, esse ano a gente passou aqueles exercícios, né, então agora vamos aqui voltar na geometria analítica, né, que é onde que tem também mais um grauzinho de dificuldade. Então, vamos voltar lá do início, né, das primeiras aulas que a gente teve. Então, a primeira coisa que a gente viu foi a questão da localização dos pontos no plano cartesiano, né? Então, aí vocês podem ver que a gente tem o eixo X a gente chama de eixo das abscissas. A gente tem também o eixo Y, né? O eixo Y a gente chama de eixo das ordenadas. É importante saber os nomes certinho, porque às vezes no conteúdo ele não vai falar eixo X, né? Vai falar que o ponto pertence ao eixo das abscissas, né? Ou o ponto pertence ao eixo das ordenadas. Então, é só ficar atento a esses nomes, né? Outra coisa, a questão do quadrante também é importante, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Por que é importante? Às vezes fala que está no qual quadrante que está o ponto, né? É um quadrante par, ímpar, pertence ao eixo do eixo da simetria dos quadrantes pares ou ímpares, né? Seja lá qual for a pergunta. Aí vem aí, ó, a questão da bissetriz do ângulo aí, ó. O que é bissetriz do ângulo, né? Bissetriz do ângulo é o que pega e divide o eixo aqui, ó, no meio certinho. Então, aqui a gente tem aí, ó, um ângulo de 90 graus. Quando a gente traça a bissetriz aí, ó, dos eixos, a gente tem a bissetriz dos quadrantes. Esse primeiro quadrante aqui, ó, e esse terceiro quadrante aqui são quadrantes ímpares. Então, é a bissetriz do quadrante ímpar. O que acontece quando a gente está aí, ó, na bissetriz dos quadrantes ímpar? Quando a gente está na bissetriz do quadrante ímpar, o valor de x é igual ao valor de y, né? Então, a questão cai muito, né? Tal ponto pertence ao eixo a bissetriz dos quadrantes ímpares. Qual que é o valor de K? Parece uma letra lá qualquer, né? Então, aí você vai dar o ponto, você vai colocar aqui o x igual o y. Ele pode perguntar em relação aos quadrantes também par. O que é quadrante par? Aí seria aqui, ó, o segundo quadrante com o quarto quadrante par, né? Então, nesse caso, é quase igual, mas não é igual, né? O que seria? Em vez de ser o valor de x igual ao valor de y, a gente vai ter que o valor de x é oposto ao valor de y, né?
Então, se um valor do x for 5, o y tem que ser menos 5, né? Então, aí a gente tem esses pontos, igual aqui, esse ponto aqui, ó. Faz de conta que ele vale menos 5. Ficou feio. Deixa eu apagar aqui, 5. Então, faz de conta aí, ó, que ele ficou aí, ó, aqui o menos 5. Então, esse valor aqui, ó, tem que ser o 5 positivo, né? Ou seja, um vai ser positivo e o outro negativo, né? Então, se eles são opostos, pertence à bissetriz dos quadrantes par, beleza? Continuando aí, então. Aqui eu coloquei um exercício, né, é um dos primeiros exercícios que apareceu aí pra vocês, né? Só localizar no plano cartesiano, né? Isso aí a gente é bem tranquilo, é só localizar normalmente, não tem dificuldade. Eu vou localizar aqui alguns pontos aí, ó. Se quiser pausar, tentar localizar, mas aí, ó, bem tranquilamente, ó. Por exemplo, aí, ó, esse primeiro ponto aí, ó. O primeiro ponto é menos 3 e 5. Então, aqui no eixo X aí, ó, vamos achar o menos 3, né? E vamos achar o 5. 1, 2, 3, 4, 5, lá em cima, né? Aí, a ligação, o encontro deles aí, ó, vai ser o nosso pontinho, né? Nesse caso aí, o ponto A. Gente, ó, só um detalhe. Eu tô escrevendo aqui com o dedo, tá? Então, a minha letra, localização, tudo às vezes vai ficar um pouquinho feinho, né? Mas a gente vai improvisando aí até eu conseguir um quadro, tá? As lojas estão todas fechadas, então nem teve como eu conseguir esse quadro, tá? Então, a gente vai fazer aí dessa maneira. Mas a letrinha até que ficou mais ou menos, né? Então, vamos lá, continuando. O segundo ponto aí, ó, o ponto B. O ponto B é 0 e 2, ou seja, ele vai estar no eixo Y. Então, a gente localiza onde é que tá o 2 lá, ó, no eixo Y. Aqui, a gente tem um ponto B, porque o X é 0, então, só vai lá no eixo Y e localiza o valor do ponto, do valor do Y, né, que no caso é o 2. Ó, 4 e menos 4, ó, isso aí a gente já viu a questão da bissetriz, né? Os quadrantes ímpar par, né? Quando é um oposto do outro, né? Igual a gente falou aí na aula. Aí, pra vocês verem, ó, quando um é oposto ao outro aí, ó, a gente viu que tá no bissetriz o quadrante par. E esse exercício é justamente isso aí, né? Então, tá aí, né, o exercício, né? Então, esse ponto B aí, ó, esse ponto B aí, ele pertence à bissetriz dos quadrantes par. Um é 4, o outro é menos 4, né? Tem-se a simetria aí, né? Então, x vale 4 e o y vale menos 4. Vai estar aí, ó, nesse quadradinho, aqui, ó, 4 para baixo. E acho que aqui é 3. Deixa eu só apagar aqui, ok, Google. E vamos colocar, né? No caso, o ponto C vai ser 4 para x, tá aqui, né, o 4, mais ou menos, e menos 4. Aqui, né, a gente encontra os dois pontinhos, nosso pontão aí, né? Então, aí é o ponto C. E assim sucessivamente, tá? Só um detalhe aqui, ó, no 0, 0 pertence à origem, né? Então, ponto H, beleza? Então, relembrando essa parte aí, bem tranquila, né? Aqui tem a mesma questão na primeira, mas as restantes é um pouquinho diferente. Então, tá aí, ó. No sistema cartesiano, então tem o plano cartesiano, né? Localizar os pontos, então é parecido com aquele de localizar, né? Então, a gente localiza tranquilamente. Aí vem na letra B, dizer quais são os pontos que pertencem ao eixo da abscissa. Lembrar que o eixo da abscissa é o eixo X. Ou seja, quando o Y for 0. Então, e na letra C, ordenada. Se pertence ao eixo das ordenadas, ao eixo Y, o X tem que ser 0. Bissetriz ímpar. O valor de X é igual ao de
y. E, por último, bissetriz dos quadrantes par, o valor de x é o oposto ao do y, né? Ou assim, tanto faz, tá? Lembrar que é o mesmo valor, só porque troca o sinal. Na verdade, aqui, né, é o mesmo valor de um e do outro, né? Ok? Então, vamos lá. Aí, tem para vocês aí, ó, para localizar, mas eu não vou localizar, não. Vamos a essa pergunta aqui, ó, que é mais interessante. A pergunta 2, esse daqui é da letra A, né? Aí eu já tirei aqui as questões B, C e D, porque já são iguais. Número 2. Número 3 agora, né? Sendo o ponto P A menos 5, B mais 1. Então, lembrar, gente, ó, sempre o primeiro valor é de X, o segundo é de Y. Às vezes, no vestibular, eles põem esses números ainda com vírgula e separa por ponto e vírgula, né? Então, ficar atenta a esses detalhes aí. Não é uma questão que cai assim, mas a gente já viu, né? Vocês viram até no Enem que caiu questão que a gente nem pensava que ia cair, né? Caiu aí pra vocês. Então, a gente sempre tem que estar ligado nesses detalhes. Se pertence ao eixo das abscissas, ou seja, pertence ao eixo X, o valor de Y tem que ser o quê? 0. Ou seja, quem que é Y lá no ponto P? É o B mais 1. Então, B mais 1 tem que ser o quê? 0. Ou seja, qual que é o valor de B? Passa 1 para o outro lado. Então, B vale quanto? Menos 1, beleza? Tá, então, continuando, eu já sei que o B vale menos 1, tá? Aí, ele fala assim, ó. Determine a qual quadrante pertence. Ele pertence ao primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, né? Então, ó, a gente já sabe que o B vale menos 1, então é só substituir, né? Então, ponto Q aí, ó, vai ser o dobro, 2 vezes o valor de B. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. E o valor do Y vai ser o menos B, ou seja, o oposto de B. Se o B é menos 1, o valor de Q vai ser 1. Localizando, né? Então, o valor de X menos 2, mais ou menos aqui, né? E o valor de Y lá em cima, não tanto, né? Encontrando aqui, ele vai estar aqui nesse quadrante aí, ó, tá? Então, se ele está nesse quadrante, ele está em qual quadrante? Segundo quadrante, ok? Continuando aí, então. Então, essa parte aí mais tranquila, agora a gente vai, né, aumentando aí o conteúdo. Aí, o que a gente viu também? Baricentro, né? Então, o que seria o baricentro? O baricentro, gente, é o encontro das medianas de um triângulo. Então, quando a gente falar de baricentro, a gente vai lembrar de triângulo, que é o ponto G do triângulo, né? Então, é o encontro das medianas. Então, eu vou ver aqui, ó, qual que é o encontro dessas três medianas aqui, ó. Vai ser quem? O ponto G, né? Como que a gente calcula ele? É só somar o valor dos 3x dele, né? X de um ponto, x do outro, né? Igual tá aqui, ó. Dividir por 3 e também do y, né? Os 3 pontos e dividir por 3. Então, eu preciso dos 3 pontos, beleza? Tá, então esse daí é o baricentro. Outra questão que cai muito, né, em exercício, e vocês esquecem um pouquinho, é a questão da mediana. O que é mediana? No exercício falou mediana, a gente tem que lembrar que mediana é o que une o vértice ao ponto médio. Então, aqui, ó, eu tenho o vértice e na frente dele aqui, ó, quando eu faço a linha corretamente, ligando no meio certinho desse segmento aqui, ó, dessa reta, nesse caso aqui, ó, eu vou achar primeiro o ponto médio de AB. Então, aqui vai ter duas continhas. Ponto médio de AB e depois
a distância desse ponto médio até o ponto C. Tá? Então, perguntou mediana, tem que fazer a média, né? O médio não, o ponto médio, e tem que fazer a fórmula da distância, tá? Então, a gente vai relembrar aí essas duas fórmulas também. Então, vem primeiro aí, ó, ponto médio. Ponto médio é o ponto que está lá no meio, né? Então, aqui tem um segmento, né? Então, quem que é o ponto médio de A e B? Você vai somar o x de um mais o x do outro e dividir por 2. E o ponto médio do y, mesma coisa, né? Então, aqui já diretão, né? Ponto médio são as médias das coordenadas de x e y. Aí, outra fórmula, né? Vocês também já estão cansados, né? De conhecer ela, né? Que seria a distância entre dois pontos, né? A distância entre dois pontos, aqui, se jogar o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Tira a raiz, né? Porque está, no caso, pelo teorema de Pitágoras ao quadrado, para tirar o quadrado, né? Então, vai ficar aqui nessa fórmula. E aqui a gente tem variação de x e variação de y. O que é variação de y? É y de b menos y de a. O que é variação de x? X de B menos X de A. Então, é isso que dá aqui na fórmula aí para vocês, ó. Na fórmula da distância, a gente tem que é a raiz quadrada de X de B menos X de A, Y de B menos Y de A. Ok? Aí, tem aí, ó, um exercício aí para vocês se lembrarem. Ó, dados os vértices, né? Então, tem 3 pontinhos. Então, onde é que vem a questão da interpretação? O que pergunta? Então, com 3 pontos, pode perguntar várias coisas. Uma delas é essa questão aí, ó, que pergunta, ó, o baricento. O que é baricento? É ponto G, tem que somar os 3x, dividir por 3, e os 3y, dividir por 3. Então, para ficar mais fácil, coloquei aqui, né? Então, no caso, o baricento aqui, né? Eu vou somar, né? Os 3 pontos, né? 8 mais 5, quanto que é 8 mais 5? 13. 13 menos 4, 9. Então, deu 9, vai dividir por 3. E agora, vamos somar todos os pontos, né? Y, né? De cada um aí, desses pontos aí. A coordenada Y. Então, eu tenho o quê? Menos 4 mais 8. 4, né? 4 mais 2, 6. Então, o que eu faço? Divide por 3. Já pondo diretão aí, né? 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Tá aí o nosso ponto G, baricento. Beleza? Aí vem tranquila perguntinha aí para vocês também, né? As coordenadas do ponto médio. Esse é mais fácil, né? Então, ponto médio aí, vou chamar de M, né? É só somar os dois pontinhos e dividir por 2. Então, vamos lá. 8 menos 4 dá 4. 4 dividido por 2. Difícil. Menos 4 mais 2, menos 2, dividido por 2. Menos 1. Beleza? Agora, é a medida da mediana relativa ao vértice B. Então falou mediana. Se falou mediana do vértice B, é aquele negócio que a gente faz assim, ó. Lembram? Ponto médio, eu tenho que fazer o ponto médio aqui, então, duas contas. Ponto médio de A e C. Aqui, gente, no ponto médio, já põe direto o valor aqui, ó. Pra não ficar fazendo contalhada demais, tá? Depois, a fórmula da distância, tá? Então, duas fórmulas. Primeiro, ponto médio de A e C, ó. Então, ó, é A e C. Então, seria 8 menos 4, 4, dividido por 2, 2, né? E menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, aqui a gente já tem um ponto médio. 2 e menos 1. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 2 e menos 1
foi o nosso ponto médio. Então, aqui é a mesma questão, eu só coloquei aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer 2 passos, né? Primeiro, ponto médio, depois a distância de 2 pontos. Tá, então, eu já achei o ponto médio, agora a distância de 2 pontos. É aquela fórmula da distância, né? X de um menos x do outro, y do um menos y do outro. Mas quem são os 2 pontos? O ponto médio, né? E o ponto B, que é relativo ao vértice B. Então, eu vou pegar esse ponto com esse que eu acabei de achar. Então, vamos lá, fórmula da distância? Então, a distância vai ser raiz quadrada de... Depois eu ponho a raiz, né? Você vai pegar um x menos o outro. Então, eu posso pegar x de B, que é o 5, menos o x do outro ponto, que é o 2. Então, 5 menos 2 vai dar quanto? 3. 3 vezes 3, porque sempre é o quadrado, 9. Mais. Mesma coisa com y. Y de B menos o y do outro ponto. Então, vai ser 8 menos 1. Cuidado com isso na prova. Se o segundo ponto é negativo, vai inverter. Tá vendo que aqui no caso, quando foi do x, né? X de B menos x de A ficou menos 2. Então, agora vai ficar mais 1. Então, é 8 mais 1, que é 9. Ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Eu tenho que tirar a raiz quadrada do resultado, né? Então, a distância aí, ó, vai ser a raiz quadrada de 81 mais 9. Nesse caso, não vai ter raiz exata, né? Vai dar 90, mas a gente pode escrever na fórmula fatorada. 99 vezes 10, e qual que é a raiz de 9? 3. Então, é 3 raiz de 10, ok? A nossa próxima matéria foi referente ao coeficiente angular. Coeficiente angular é quando a gente trata sobre a inclinação da reta, né? Como é que anda essa inclinação da nossa reta? Como que a gente descobre o valor desse coeficiente angular? Tem 2 maneiras. A primeira é a gente fazer a tangente do ângulo dado, mas para isso ele tem que dar o valor do ângulo. Então, lembrar que quando isso acontecer, vocês têm que lembrar da musiquinha. Lembram da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Lembrou, né? Sei que vocês estão cantando aí em casa, né? Não, né? Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, pode ser aí, ó, achando, então, pela tangente do ângulo, a gente acha o coeficiente angular, que é o valor de m, né? E também a gente pode achar o coeficiente angular através dessa fórmula aqui, ó, que a gente vai usar também para a equação da reta, né? Que vai ser o y de B menos y de A, x de B menos x de A. Essa fórmula usa toda hora, né? Então, como é que chegaram nessa fórmula, ó? Aqui a gente tem a reta, né? Eles fizeram aqui, ó, o valor, a fórmula da tangente. O que é tangente do ângulo? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, quem está na frente do ângulo de 90 graus? Hipotenusa. Aqui está o ângulo. Quem está na frente do ângulo? Cateto oposto. Então, cateto oposto é a variação de y de B menos y de A. E a hipotenusa é o outro aqui, ó, que é a variação de x de B menos x de A. Então, a gente pode achar o coeficiente angular do ângulo através dessa fórmula aqui também, tá? Ou tirando a tangente, né, se ele der o valor do ângulo, ou ele vai dar 2 pontos, né, e nesse caso eu preciso de 2 pontos para achar o valor de m, tá? Beleza. Condição de alinhamento de 3 pontos. Então, 3 pontos, eles podem determinar uma reta ou um triângulo, né? Então, se eu tenho 3 pontos que não estejam alinhados, não sejam colineares, né? No caso, ele vai formar um triângulo. Aí, o que eu posso garantir para ele ser uma reta ou um triângulo? Deu 3 pontos, ele vai perguntar, ele é um triângulo ou ele é uma reta? Então, o que vocês podem fazer? Primeiro, isso aqui, ó, que vocês gostaram bastante, né?
a gente viu muito no ano passado, né, que é determinante, né? Então, a gente pode pegar esses 3 pontinhos e fazer o determinante desses 3 pontos. Se o determinante der zero, é porque esses 3 pontos formam uma reta. Se o determinante não der zero, então ele não forma uma reta, e no caso ele vai formar um triângulo, tá? Então, a gente pode fazer por essa maneira, né? A maioria dos exercícios, dos últimos exercícios, vocês preferiram fazer pelo determinante. Tem a outra maneira também de fazer, né? Tem também por esse caso aqui, ó. M é o coeficiente angular. Então, ele vai dar 3 pontos. Se você quiser calcular o coeficiente angular de um ponto, né? Por exemplo, do ponto A e B, x de B menos x de A, y de B, né? Variação do y dividido pela variação do x, né? Calculou o valor de m. E fazer a mesma coisa, só porque no caso do B e C agora, né? O valor do coeficiente, se os dois valores forem iguais, também estão alinhados. Nesse caso, gente, determinante mais fácil de fazer, tá? Já sai direto. Equação. Então, a gente viu lá na fórmula do coeficiente que o valor de m, né, é a variação do y dividido pela variação do x. Gente, é a mesma fórmula, né? Tá vendo? Ó, esse valor aqui tava lá embaixo, né? Passou, multiplicou, cruzar, tá aí, gente, é a mesma fórmula, né? Então, com essa mesma fórmula, a gente determina uma equação da reta. Mas eu não preciso usar os 2 pontos, você usa um ponto só, tá? Então, o que você precisa saber quando pedir a equação da reta? Você vai precisar da fórmula e você vai trocar o valor do m, né, que é do coeficiente angular, pode fazer determinante ou pode fazer o valor do m, né? M igual y de um menos y do outro, x de um menos x do outro, tanto faz. Tem que achar o valor do m e o valor aqui, ó, é de um ponto só. Ele pode dar 2 pontos, você escolhe um, substitui aqui, ó, no x0, y0, tá? Que é o ponto que ele vai dar aí para vocês, que vai estar conhecido aí na reta. Agora é a parte melhor de tudo isso que a gente viu. Aqui a gente vai começar já com os exercícios, né? Relembrar, né? A gente estava meio enferrujado, porque com essa gripe, né, é meio difícil. Então, o que que a gente vai fazer? Eu preciso que vocês peguem um caderno, copiem e respondam. Professora, eu tenho impressora, posso imprimir, colar? Não. Copiar e responder, tá? Então, aqui são pouquinhas questões, bem tranquilo, gente, só para muito tempo parado, né, deitado, vendo muita notícia ruim. Vamos começar agora com as notícias boas, né? Então, a notícia boa aí, ó, atividade. A gente vai começar com umas atividades bem tranquilas aí para revisar. Essa é a nossa primeira videoaula, tá? A gente vai só aumentando aí mais um pouquinho para vocês, tá? Então, aí, ó, tem alguns exercícios bem tranquilos aí para vocês fazerem, tá? Tá vendo, ó, 1 ao 7, mas não termina aí vai até o 11. Vocês vão fazer até o 11, tá vendo isso aqui? Não quero finalizar, calma. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Professora, pode colar? Esse aqui pode, tá? Mas aí, se você quiser também, pode desenhar, tá? Pega folha quadriculada, quem tiver, né? Então, aí, podem fazer como quiser essa parte aí do desenho. Só voltando aqui um pouquinho, no exercício, eu vou estar explicando aqui, só para relembrar. Deixa eu diminuir um pouquinho, beleza? Então, vem aqui, ó. A primeira, dados os pontos, né? Então, tem 2 pontos aí, né? Ele quer ponto médio, fórmula do ponto médio, somou, dividiu por 2. E distância, a fórmula da raiz quadrada, x de A, B menos x de A, tá? Então, fazer. Um detalhe aqui para vocês, gente, muito importante. A gente sabe que tem colega que faz e passa para os outros colegas.
tenta pegar, gente, não tem como a gente ficar vigiando isso, né? Mas tenta fazer sozinho. Ai, professora, eu vou pegar já a resposta do colega. Não, gente, porque isso daqui vocês estão aprendendo, né? Hoje vocês pensam que às vezes não é pra nada, mas depois, ó, vai no vestibular, fez vestibular, passou, vai pra faculdade, isso aqui é o básico, vocês têm que saber. Então, vai precisar sim, né? Então, vamos tentar fazer, cada um fazendo o seu, né? As perguntas, por enquanto, é bem tranquilo. Depois a gente vai pegar umas do livro também, tá? Então, de início, né, vamos começar com essas aqui. Porque eu quero fazer, passar o gabarito para vocês, para confirmar. E vocês vão me falar qual que não deu certo. Aí a gente vai fazer a correção. Então, eu preciso que vocês façam isso hoje no horário de aula, tá? Então, no caso, até 11h30. No caso, vocês têm aula hoje até o sexto horário, né? Mas a minha aula hoje seria até 11h30. Mas vocês podem fazer aí até meio-dia, 11h40, né? Até meio-dia e meio-dia e meio, vocês podem mandar a pergunta e eu já pego e já respondo. Dependendo, eu posso já mandar um áudio rápido, assim, ó, né? Explicando, então, áudio não, um vídeo, né? Então, que já resolve. Mas eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade, não, porque esses exercícios eu já passei bem mais difícil aí pra vocês. Então, vamos lá. Então, só recapitulando aí, número 1, ponto médio e distância, número 2, ponto médio e distância, número 3, ele quer, no caso, baricentro. Olha essa questão aqui, ó, baricentro. É aquela que somos 3 e divide por 3, mas não tem o terceiro ponto. Então, você vai somar, por exemplo, ponto A, o x é menos 6, mais 8. Aí, você põe uma outra letra para representar o ponto C. Então, pode ser mais x, né? Dividido por 3 igual ao ponto G, que é 4, né? Então, nesse caso, multiplica cruzado, né? Faz as continhas, você vai achar aí as coordenadas do ponto C. Número 4, né? Ponto médio de cada um, bem tranquilo também. Aqui, ó. Em cada um dos casos aí abaixo, tá falando para vocês ver se estão alinhados. Condição de alinhamento. Determinante. Determinante 0, sim, estão alinhados. Diferente de 0, não estão alinhados, né? Próximo, 6. Ele quer na 6 que esteja alinhado. Então, no caso, vocês vão colocar o determinante, o resultado, aí você coloca, para ser alinhado, então você coloca igual a 0. Então, vai calcular o determinante, né? Põe os pontinhos, põe né? Faz a continha, aí vai descobrindo o valor de K, tá? Número 7, equação. Para descobrir a equação, a gente precisa de duas coisas. Do M, que é o coeficiente angular, e de um ponto só, não precisa dos dois, não. Ou então, você pode fazer determinante também, tá? Você põe 2, 7, menos 5, 3, x e y, tá? Então, também pode fazer dessa maneira aí, que também dá certo. Aí, você já acha a equação direto. Beleza? Aí, próxima questão. Equação também, a mesma coisa, 9. Deu o coeficiente e o ponto é o que a gente precisa. Então, é só jogar na fórmula. Y menos o y do ponto é igual a m, abre parênteses, x menos x do ponto. 10, ele quer a equação, né? No caso, gente, vocês só podem fazer determinante nessa aqui, tá? Número 11, a número 11, fica atento a um detalhe aqui, ó. Ele não deu ponto. Então, vocês vão aí pegar e tentar achar um ponto que esteja certinho no quadradinho. Por quê? Porque ele falou que os lados desses quadrados aí é unitário, ou seja, cada um vale 1, né? Então, ó, vou aqui, ó, só mostrar para vocês localizando um ponto fácil, ó. Ele quer das retas, o coeficiente das retas R e S. Então, ó, eu tenho que achar o coeficiente dessa aqui, ó, o valor de M dessa e dessa aqui também, né? Dessa aqui, ó, olha um ponto legal aqui, ó. Por quê?
Dá pra você ver o valor de x aqui, ó, e de y, tá? Tá vendo aqui, ó, quanto que vale o x aqui? 2. Quanto que vale o y aqui? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, eu preciso de 2 pontos para achar o valor do m. Eu já achei aqui, ó. Então, tenta localizar outro, né? Aí, vocês vão fazer a mesma coisa na reta R, né? Localizar o ponto aí certinho, ok? Aí, nesse caso aqui, dessa figura aqui, ó, se vocês quiserem colar somente a figura, pode. Belezinha? Ok, então, gente, é isso aí. Por enquanto a gente fica aqui. Vou ver se hoje mesmo a gente já passa aí o gabarito. Eu não vou passar agora. Eu quero que vocês tentem fazer. Durante o horário de aula, eu vou estar mandando outro vídeo ou um arquivo com o gabarito. Vão olhar, confirmar se acertou. Acertando, beleza. Se errou, coloca lá a observação, qual questão que não deu certo, a gente faz a correção. Tranquilo? Belezinha? Depois eu vou passar umas atividades também do livro, tá? Não vou passar agora. Primeiro vocês vão fazer essa atividade aí. Essa atividade, gente, tá no arquivo aí também, na plataforma, tá? Fica mais fácil, pra não ficar aí baixando no vídeo. Então, pode pegar por lá, copiar, responder bem tranquilamente, beleza? Então, é isso aí. Terminamos por aqui. E recadinho aí pra vocês, né? Vou sair de casa, vamos pôr a máscara, né? Pra ninguém se contaminar. Belezinha? Recadinho dado. Até mais. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Beleza, então.